Olá a todos, muito bem-vindos, todos os que acompanham esse canal, que em qualidade tem crescido muito. Temos hoje aqui, para trabalhar educação e atualidade, temos um tema relativo à educação superior no Brasil, professor Afrânio Mendes Catani, que muito gentilmente veio aqui estar conosco durante essa tarde. Vamos ter aí algumas perguntas, vamos ter uma entrevista que considero uma entrevista bastante relevante para o público interessado em educação, para o público interessado em ciências sociais. E então, trazendo ele aqui, é mais uma figura ilustre que vem a acompanhar o nosso projeto de transmitir com qualidade temas interessantes, temas do momento em educação. Então, professor Afrânio, seja bem-vindo em nome do nosso canal, damos as boas-vindas. E para começarmos essa conversa, queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, seus temas de interesse, para o público te conhecer um pouco melhor. Muito bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande participar dessa entrevista e eu espero que a educação e qualidade não sofra nenhuma queda com a minha entrevista, que eu consiga manter o patamar que eu acompanhei alguns anteriores. Ontem eu vi com detalhe a entrevista com o professor Jamil Cury e espero que a gente continue mantendo esse nível excelente que vocês têm exercido. Bom, é difícil a gente falar da gente, mas a gente já falou muito da gente porque faz concursos, né, faz livre docência aqui em São Paulo, Eu sou professor aposentei-me em julho, dia 24 de julho de 2019, me aposentei na USP, na Faculdade de Educação, e hoje estou como professor visitante da Federal Fluminense, né? O meu contrato vai até setembro, espero que seja renovado. Entramos com a solicitação e tal, está tramitando pela burocracia, pela reitoria. Não é? Eu graduei em 75 na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, em administração pública. Na época, nós recebíamos o curso era gratuito, né? O Estado dava uma bolsa, tinha um convênio, e nós, enquanto a administração de empresas era paga, a pública era gratuita. Então, a Getúlio Vargas, em especial nesse curso de administração pública, ele hoje seria como se nós tivéssemos nas novas modalidades, aí, como se fosse um curso de governo. Não é? Então, nós tínhamos muitas ciências sociais, muito direito, e toda a parte de, vamos chamar assim, de métodos quantitativos, não é? Matemática financeira, mas tínhamos também finanças, mas tínhamos também muita psicologia, sociologia. Então, um corpo docente que, na época, era muito interessante. Não é? Vários sociólogos novos estavam cursando os cursos de mestrado e doutorado na USP, que haviam começado no início dos anos 60. Aliás, no final dos anos 60, tenho a impressão que começou em 69 ou 70, porque houve um descompasso. Então, eu tive aula, por exemplo, com o Sérgio Miceli, com quem, de alguma maneira, eu trabalho até hoje. Né? O Sérgio Miceli é formado aí na PUC do Rio, fez uma carreira aqui em São Paulo, trabalhou muito com Bourdieu e tal, e daí que eu venho minha filiação um pouco a isso. Né? Eu tive aula, por exemplo, de Direito com Eros Roberto Grau, né, que foi ministro do Supremo, com o professor Bandeira de Mello, que era Direito Administrativo. Em suma, nós tínhamos psicologia. Então, ali foi, de alguma maneira, onde eu vi que eu não ia para a administração. Eu fiz minha reciclagem, vamos chamar assim, meu redirecionamento, e fui para a sociologia. E fiz um mestrado na USP com o Gabriel Kohn, professor da área de sociologia da comunicação, de alguma forma, talvez, se não o introdutor, um dos que mais trabalhou com a Escola de Frankfurt, né, aqui no Brasil, né, e eu fiz um mestrado com ele em algo que até hoje eu trabalho, que é sobre a história do cinema brasileiro. Não é? E fiz o doutorado continuei com a crítica cinematográfica com a Heloísa Fernandes, filha do Florestana, foi minha orientadora do doutorado. E depois eu acabei fazendo um concurso, dei aula na Getúlio Vargas por 5, 6 anos, fiz um concurso, entrei na Unesp de Araraquara, um outro concurso me levou ao Unicamp, e um terceiro concurso acabou me levando à Faculdade de Educação da USP, onde eu trabalhei 32, 33 anos. Né?
E então eu sempre trabalhei com uma série de temas, né? Nunca, talvez o Fourier fala isso, o Bourdieu fala isso, meio borboleteante, vestido com várias coisas. Então eu hoje, para tentar ser meio sintético, né, Pablo? Uhum. Eu trabalho fundamentalmente com políticas de educação superior, não é? Na América Latina, chamemos assim, pegando grande parte da América Latina, Argentina, Chile, Brasil, em especial. Evidentemente, eu escrevi muito sobre o Brasil, trabalho com uma sociologia dos intelectuais, da educação e da cultura, e uma história do cinema latino-americano, não é? Em especial brasileiro, tal. Fiz dicionários, fiz vários escritos sobre isso, trabalhei alguns anos em Cuba, algumas vezes em Cuba em função disso, e devagarinho, com o pessoal mais novo que eu comecei a trabalhar com os comediantes do cinema português. Então, escrevi várias coisas e estou publicando por uma pequena editora, meio de fundo de quintal, alternativa, tal, Minhota, lá do Minho de Portugal. Então, eu trabalho um pouco com essas linhas, várias coisas, né? Aí, no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, onde eu estou trabalhando, eu trabalhei com o Bourdieu, um curso sobre o Bourdieu, e agora, a pedido dos alunos, eu bolei uma disciplina que eu não ministrei por conta da pandemia, né? Mas vamos ver se ministro agora, que era políticas de educação superior, sistemas de educação superior numa perspectiva comparada, né? Tentando mostrar um pouquinho de que forma o nosso sistema de educação superior brasileiro, né, chamemos assim, ele guarda uma dívida muito grande com o sistema napoleônico, com o sistema, não é, francês, com o sistema germânico, não é? E nós fizemos algumas adaptações a peculiaridades locais. Então, como dizia o professor Antônio Cândido, em rápidas tintas, é isso que eu poderia dizer, para não nos alongarmos muito. Não, sem problema. E eu tenho dois comentários pequenos antes de prosseguir. O primeiro é que realmente a sua trajetória é uma trajetória de um percurso bastante amplo dentro de vários temas das ciências sociais. Há pessoas que veem nisso algo ruim, não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu acredito que quanto mais oportunidades temos de aprender com diferentes campos culturais e sociais, mais isso vai agregar na formação do sujeito, né? Isso é o primeiro comentário. E o segundo, que já é aberto, você deixa uma porta entreaberta na sua sala e eu vou começar a entrar nela. Essa porta entreaberta é quando falamos das políticas de educação superior na América Latina. Então, eu vou da frente para trás. Ou seja, gostaria que você desse um panorama de como você vê hoje a educação superior no Brasil, especialmente a educação pública, para depois a gente discutir um pouquinho dessa evolução histórica e tudo mais. Bom, eu só me permite só um pequeno acréscimo. Claro, né? sim. Eu brincava com alguns colegas, né, que diziam assim, bom, todo mundo tem que especializar, né? Eu especializei em temas gerais, né? Então, e um amigo querido, Ricardo Mussi, uma vez me disse, e eu nunca havia percebido isso, né? Falou assim, olha, eu queria ser que nem você. Eu falei, pô, mas eu me sinto tão inseguro em muita coisa que eu mexo, porque eu não sou modelo para nada. Ele falou, não, você fala de educação para os sociólogos, de sociologia para os médicos, de literatura para os pedagogos, e eu trabalho muito com literatura também, né? Fui crítico literário muitos anos também no Jornal da Tarde, do Estadão. Então, você sempre fala, eu falei, bom, isso, eu brinquei, falei, bom, eu não sei se isso é bom, né? Mas isso eu não consigo fazer diferente, né? Agora, com relação às políticas de educação superior, chamemos assim, né? Sobre a universidade brasileira, eu gosto muito de um texto antigo, não é antigo, mas eu tenho até aqui algum lugar. Eu estava trabalhando na Inglaterra como bolsista do CNPq, e um amigo que foi meu colega na Araraquara, a gente já teve muitas divergências, mas é um amigo querido, o Marco Aurélio Nogueira, né, que foi do Partido Comunista. O Marco Aurélio Nogueira fez uma tradução de um texto maravilhoso do Humberto Eco,
Por que as universidades? Está no site do professor Marco Aurélio e eu baixei de lá. O site dele chama Possibilidades da Política, não tem muito erro. Marco Aurélio Nogueira, Possibilidades da Política. Sim. E eu acho que Humberto Eco mata um pouco a charada e diz o seguinte: bom, as pessoas serem cultas, as pessoas gostarem de música, as pessoas terem uma série de aspectos extremamente positivos na cultura, isso não quer dizer muita coisa, não é? Porque a barbárie foi cometida por alemães que tinham essa cultura, não é? Mas o que é importante é que qualquer governo totalitário, qualquer governo autoritário, repressivo, a primeira coisa que ele faz, sem exceção, é silenciar as universidades. Né? Então, todos os governos, né? Então nós vemos o da Turquia agora, não é? Nós vemos, enfim, não vamos ficar dando exemplos, mas todos os governos que são autocráticos, né? A primeira coisa que eles fazem é acabar com a universidade, fazer com que o pensamento crítico seja silenciado. Claro que existe pensamento crítico também fora da universidade, mas é um dos pontos-chave. Né? E eu acho que é um pouco isso que nós estamos, nesse momento, enfrentando, né? A perda progressiva desse nosso terreno de pensamento crítico que a universidade possui. Né? Então, a gente observa que em governos anteriores, eu não tenho nenhum pejo em dizer, nos governos petistas, com vários equívocos que aconteceram, né? Mas a universidade recebeu muitos incentivos, né? Foram criadas muitas universidades, a contratação de professores. Podemos discutir isso, a gente faz com vários colegas da Amped, que eu coordenei o grupo de Política de Educação Superior, agora sou integrante, escrevi muitos textos com os Gustavo Gutierrez, João Ferreira de Oliveira, o Mário Azevedo, com a Ana Paula Rai, né? Com o Rui de Deus Melo Neto, o João dos Reis, agora com a Maria Rosimeire dos Santos, aí da UFMG. Nós vemos muita coisa mostrando, enfim, o estado do campo educacional, o campo da educação superior brasileira. Então, o que nós estamos constatando, eu especialmente falando uma voz mais autoral, né? Eu acho que nós estamos perdendo esse espaço crítico cada vez mais. Aos poucos, o governo é música para os ouvidos para vários empresários educacionais, né? Uma vez que mais de 75% da oferta de vagas efetivamente ocupadas no Brasil, não é? Das vagas de ensino e graduação, estão em instituições de educação superior privadas, sendo que a maioria delas tem pouco ou quase nenhuma qualidade, não é? Então, cada vez mais a gente começa a observar a temática é que a educação à distância seria algo que supriria todas as carências, né? Seria um modelo econômico de integração dos alunos, tal. Eu também não tenho nada contra a educação à distância, eu só acho que não se faz vida acadêmica com a educação à distância. Né? Nós estamos utilizando agora todos esses meios tecnológicos por falta de alternativa. Verdade. A gente sabe muito bem, não é, que um curso remoto é uma coisa, um curso de educação presencial é outra coisa. Né? O aluno vivencia as instituições, vivencia o ambiente, discute. Não é? A gente sabe que muitas vezes, no intervalo de uma aula, uma conversa com os colegas, um papo no cafezinho, não é? É isso que a gente vai formando o caráter dos nossos. Né? Nós nos reconhecemos muitas vezes pelas diferenças, pela comparação, não é? pela observação, não é? Pela uma ida à biblioteca. Então, claro que todos nós assistimos filmes na TV, quando vamos ao cinema, temos educação. Então, o que eu acho que nesse caldo aí de cultura que nós estamos dizendo, eu acho que a universidade, nesse momento, está numa situação de encruzilhada, não é? Porque nós temos um percentual de 1/4, vamos dizer, mais ou menos, né, das vagas estão nas mãos da educação pública, ensino público gratuito, não é? É até um pouco menos, porque muitas universidades estaduais chegam a cobrar mensalidades, né? Ainda, não é? O caso do estado de São Paulo aqui é talvez totalmente à parte, porque as universidades mais presentes são as
as 3 paulistas, né? São as 3 que são mantidas pelo governo do Estado de São Paulo, através de uma alíquota do ICMS, né? Mas a gente vê as dificuldades hoje que nós estamos enfrentando se nós pegarmos o Sistema Federal de Educação Superior, né? Em que o governo suspendeu todo e qualquer concurso, toda e qualquer nomeação, não é? E nós temos um ministro da Economia que chegou a dizer mais de uma vez isso, né? Olha, nós não precisamos fazer grandes reformas e demissão. Se nós congelarmos isso durante muito tempo, as pessoas vão morrendo, se aposentando, se acidentando, né? Tem uma pandemia aí agora, não é? Alguns morrem mais. Então, nós, em 4, 5 anos, nós vamos chegar no nível que nós queremos, ou seja, um Estado bastante mínimo, né? Então, eu vejo, Pablo, com muita preocupação. Por quê? Porque no Brasil, não é? Talvez contrário a outros países, mas vamos falar no caso específico do Brasil, eu creio que mais ou menos no grupo que a gente trabalha, lá no Grupo Universitas, que tem 7, 8 subprojetos, né? Mais ou menos 90% da pesquisa que se faz no Brasil é feita em instituições de educação superior ou instituições agregadas às universidades, né? E desses 90%, mais de 95% são realizados em instituições de educação superior públicas, né? Então, o setor privado ele colabora muito pouco com isso, né? Não tem, são gotas no oceano, né? Então, é justamente esse setor que está sendo mais penalizado. Então, nessa pandemia, nós estamos enfrentando um paradoxo, né? Justamente aqueles setores que mais sofreram corte, vamos pegar a área de saúde, né? Vamos tomar a área de saúde, aqueles setores que mais sofreram corte, né? São aqueles que, nesse momento, se espera que deem resposta a essa situação de pandemia, né? E hoje eu me emocionei, talvez pela idade já, quando estamos vendo que aqui em São Paulo, através das políticas que estão sendo feitas, né, foi feita a primeira inoculação de uma vacina chinesa para começar a testar os testes preliminares. Né? Poxa vida, nós perdemos mais de quase 81 mil pessoas, mais de 80 mil pessoas já morreram. Né? Os números são chocantes. Né? O ex-ministro Mandetta havia dito que talvez nós tivéssemos em relatórios extremamente reservados, não divulgados, quando ele estava no Ministério, que nós teríamos, provavelmente, chegaríamos a 100 mil mortes por conta do Covid-19. Né? Então, veja. Próximos disso, Estamos próximos disso. Então, o que tentando fazer bem uma síntese muito grande, né? Eu acho que a universidade hoje está no seu momento, talvez nos momentos, não digo pior, mas talvez nos mais dramáticos em termos do seu futuro. Não é? Se me permite acrescentar um pouquinho mais, nós temos algo que está cada vez mais chegando próximo. Se nós tomarmos, vou tentar me explicitar melhor. Eu fiquei um ano e pouquinho na Inglaterra, e eu frequentei algumas instituições, desde a Middlesex, que eu estava afiliado, a Universidade de Londres, o Instituto de Educação da Universidade de Londres, o King's College, onde minha ex-mulher estava estagiando, fiz seminários lá, trabalhei um pouquinho por lá também, e tive a liberdade pelo meu supervisor e pelas agências, a agência que me financiou, e pela USP, que pagou meu salário durante esse ano que eu fiquei afastado, de ter a liberdade de fuçar bastante, de andar bastante por vários lugares do sistema de ensino inglês. Né? Então, o que a gente nota é que, cada vez mais, as instituições de educação superior inglesas, né, elas estão adotando um modelo que seria uma música para os ouvidos aqui do governo brasileiro. Qual seja, tudo é pago. Não é? Então, se você fizer um curso na Inglaterra, de qualquer modalidade, vamos supor, um curso de pedagogia ou um curso de medicina, se você for um cidadão inglês, né, ou tiver o visto naturalizado inglês, tal, todo mundo vai pagar uma tuition, uma anuidade de 9 mil libras. Hoje, 9 mil a R$7 está a libra, 7 vezes 9 dá 56 mil reais, mais de 50 mil reais. Então, eu diria que se a gente aplicasse essa tarifa aqui,
eu acho que a grande maioria dos alunos que estão matriculados nas instituições de educação superior públicas, né, não teriam condições de fazer um curso superior. Né? Claro, o governo inglês tem vários sistemas de financiamento, esses sistemas dificilmente são amortizáveis, né? Muitos alunos não pagam, são perdoados depois, é quase impossível. Né? Se você for estrangeiro, por exemplo, chega a se custar 14 ou 15 mil libras, um mestrado, um MBA em algumas áreas que tem duração de 13 a 15 meses. Então, é muito caro esse sistema de ensino. Então, o que as instituições têm feito? Elas fazem, com muitos professores, contratos de trabalho provisórios. Né? Então, o professor é confirmado, quando ele recebe a tenure dele, né? Ele é confirmado no seu posto e depois ele tem os semestres sabáticos. Então, eu conheço uma brasileira que tem excelente nível, né? Filha de um amigo meu, com quem nós chegamos a trabalhar um pouquinho agora na Inglaterra. Ela dá aula em uma universidade e ganhava um valor significativo do seu orçamento, dando aula em Cambridge também, fazendo a substituição do semestre sabático dos professores. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: cada vez mais as universidades começam a se valer de uma mão de obra mais barata. Né? Uma mão de obra é muito comum, por exemplo, no King's College, um professor me dizia: olha, eu tenho vários fundos de pesquisa, eu só consigo produzir o que eu produzo se eu não der as aulas. Eu falei: mas como assim? Você é professor e não dá as aulas? Falei, eu dou algumas aulas, mas o que eu faço é o seguinte: eu tenho verbas de pesquisa, com as verbas de pesquisa eu pago um aluno, né, um doutorando ou um recém-doutor, cujo currículo ele é aprovado no sistema, um colegiado aqui, e ele dá as aulas no meu lugar. Enquanto isso, eu vou fazer a pesquisa. Né? Então, isso são modalidades cada vez mais comuns. As universidades, por exemplo, norte-americanas fazem bastante isso, não é verdade? Sim. Contratam as pessoas e fazem isso. São professores substitutos que ganham menos, bem menos do que os professores que têm a estabilidade, que são do quadro estável. Né? Então, devagarinho, se nós observarmos, nós estamos distante disso, mas nós temos vários embriões disso nas federais, por exemplo, na própria Universidade de São Paulo, que são os professores substitutos, né? Que têm um contrato de geral de 20 horas, né? Dão 20 horas de aula ou dão equivalente a um percentual disso, ganham um salário. Na USP estavam ganhando R$ 1.800, R$ 1.900 brutos. Não sei se houve mais ou menos a mesma coisa da USP. Mais ou menos esse valor, e dão 2 disciplinas, né, na Faculdade de Educação, ou seja, dão 8 horas de aula, mais ou menos o que nós todos damos, né? Por semestre, são 8 horas de aula a nossa carga horária. Né? Quer na graduação, quer na pós, a contagem é a mesma. Pelo menos a educação é assim, varia um pouco de acordo com a unidade, com a modalidade de trabalho e tal. Então, enquanto um professor, não é, titular, que atingiu o ápice da carreira com 30 anos, ele custa bruto para a universidade, não é? Faz pesquisa e tal, ele deve custar bruto para a universidade uns R$ 35.000, mais ou menos, por mês, né? Incluindo todos os gastos, previdência e tal. Um professor que dá a mesma carga horária dele, não é? Ele vai ganhar, talvez, vai custar para a universidade não mais que uns R$ 3.000, se a gente computar tudo isso. Né? Então, eu fiz um cálculo com um amigo meu, nós falamos: olha, 2 professores, o que se paga para 2 professores titulares no nosso departamento seria responsável pela carga horária de todo o departamento se tivessem professores substitutos. Né? Agora, a gente sabe que a universidade não é só isso. Né? A universidade é pesquisa, é extensão, não é gestão, projetos que a gente desenvolve de várias formas, é orientação, não é? Em suma, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, pessoas que vêm realizar pós-doc com os alunos. Né? Ou seja, a universidade é esse centro irradiador que não é simplesmente a pessoa chegar na sala de aula, ministrar aula e ir embora. Não é bem isso. Né? Então, isso é uma dificuldade muito grande que os poderes públicos têm em entender. Né? Quando, às vezes, um professor diz: o que você está fazendo esse semestre? Eu estou dando uma aula, estou dando teoria política 1 nas quartas à tarde. Você faz só isso? Eu estou fazendo só isso, é um curso novo, estou mexendo com vários autores, preparando esse curso, literatura sofisticada,
etc. E tal, oriento na pós, né, iniciação científica, faço trabalho de extensão. Então, muitas vezes, né, qual é a justificativa para os contratos? Você sabe, todo mundo sabe muito bem que é a carga horária, né? E a carga horária, em geral, é a carga horária da graduação, não é? E que não se nós formos computar das 40 horas, em geral, que nós trabalhamos, né? A carga horária absorve um pouco mais, um pouco menos, de uns 20% a 25% do nosso trabalho, né? Então, os outros 75%, nós fizemos uma planilha. Eu, a vida inteira, trabalhei muito mais do que as 40 horas semanais. Em geral, isso é... né? Em geral, no mínimo 50% a mais, no mínimo, né? Porque para dar conta das coisas que a gente tem que fazer, escrever tudo. Então, orientação, Pablo, etc. orientação, não é preparar a publicação de artigos, não, o tempo que demora. Quando a gente vai às vezes publicar avaliar artigos. Avaliar artigos, pareceres de agências, enfim, é todo um composto, né, de trabalho intelectual que faz parte disso, né? Faz parte. Eu acho que a maioria dos nossos colegas realiza esse trabalho com gosto, né? A maioria dos colegas que eu vejo, e eu trabalhei profissionalmente em várias universidades, na USP, Unesp, Unicamp, Getúlio Vargas, dei vários cursos em muitos lugares, agora estou na Federal Fluminense. A grande maioria dos nossos colegas trabalha muito mais do que as 40 horas por semana. Claro, sempre tem um ou outro que não trabalha, não quer saber das coisas, tal, mas não é a regra, isso são exceções, né? Então, eu acho que o achatamento salarial que está sendo enfrentado, os cortes orçamentários ativos ou passivos. O que é um corte orçamentário ativo? É você, de fato, cortar orçamento, reduzir. E um corte passivo, não é? É aquele que você deixa, o orçamento da universidade não diminuiu. Bom, não diminuiu, mas tem a inflação, não é? Tem as promoções, tem, não é, os custos de serviços que são cada vez mais elevados, não é? Então, eu trabalho um pouco, quando a gente vê, eu procuro ser um pouco pluralista. Eu trabalhei até com a Eunice Durra, que foi uma pessoa com quem hoje é uma adversária, sempre foi adversária nossa em geral, né? Mas a Eunice, que ocupou cargos, que foi muito vinculada à política não é? do ex-reitor Goldenberg, quando ministro, de reduzir, discriminar orçamentariamente quem pesquisava mais, quem pesquisava menos, nas universidades e tal. Mas Eunice diz que, antigamente, a universidade, em geral, na área de humanas, o que ela era? Era um prédio, uma biblioteca e algumas salas para os professores ficarem, né? E a universidade foi se ampliando, né? Hoje a universidade tem cada vez mais laboratórios, tem televisões, tem praças poliesportivas, tem alojamentos, né? Tem refeitórios, são cidades universitárias, são campos, tem a segurança, tem que ter, enfim, algo que tem que ser quase que um padrão empresarial para funcionar em termos de segurança, de controle. Enfim, são instituições caras, não é só o salário do professor, o salário do professor é um dos agregadores, né? A universidade tem que fazer apólice de seguro, sistemas de alarmes, né, caríssimos, né, proteção ao patrimônio, em suma. Então, é isso que cada vez mais, não é, isso é ignorado. Então, a gente via com preocupação nessa roda dos ministros aí de educação brasileira, o secretário, que eu não sei o nome, mas também não é o caso de dar muito cartaz ao moço, que era de secretário de Educação lá do Paraná, que ele defendeu mais do que isso, né? Ele disse muito simplesmente isso. Olha, a gente tem que calcular o custo da universidade, né? Quanto é o custo aluno? O custo aluno é tanto. Então, se ele custar R$3.000 por ano, R$5.000 por ano, a gente dá um voucher para esse aluno, privatiza tudo e não temos mais despesa, molação, greves, né? Então, nós damos um cheque para ele, um voucher. Também você vai pagar onde você quiser a sua universidade, né? Essa é uma visão que, infelizmente, tem respaldo nos corações e mentes da população. Mas, enfim, acho que eu abri muito leque, talvez Não, está ótimo.
possamos puxar um pouquinho Não, mais fino perfeito. as coisas. Não, tá ótimo. Vou fazer 3 comentários breves. Um Claro, primeiro é dizer que considerar a universidade como meramente um elemento de despesa financeira é uma visão econométrica claro. muito estreita mesmo. Então, se você reduzir dessa maneira, você impacta em uma série de outros fatores que não necessariamente têm a ver com lucro, não necessariamente têm a ver com uma certa financiarização que está aparecendo aí no Claro. horizonte e hoje está muito clara. Né? Hoje isso está muito claro. Por exemplo, o trabalho imaterial, mas que vai se Sim. converter posteriormente justamente em estruturas que vão até aportar à economia, não pode ser mensurado numa relação simples de custo-benefício. E isso não é uma coisa nova. Né? Se nós pensarmos nos anos 70, isso era amplamente difundido. Existe uma dissertação de mestrado da professora Cecília Neves Lima, que abordou um projeto chamado Operação Escola. É até curioso, né? É bem típico do regime militar, né? Operação Escola. E aí, na Operação Verdade. Escola, nós tínhamos aí a ideia, por exemplo, de uma metrificação das salas de aula para que pudéssemos calcular quantos alunos caberiam e aí otimizar esse espaço por turno. As questões pedagógicas passavam muito longe disso. O importante era você ter ali uma conta fechando, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria comentar contigo diz respeito a uma certa confusão que me parece que tem acontecido, especialmente nesse período pós-pandemia, né, que nós todos estamos sofrendo, entre ensino remoto e educação à distância. São duas coisas muito diferentes. Né? Nós temos o ensino remoto como algo emergencial. Né? Você precisa, por exemplo, no caso da UF, nós vamos ter lá algumas atividades curriculares para alunos que estavam prestes a se graduar e aí veio a pandemia. Claro, e aí, ok, né? Tudo bem, você admite. Educação à distância é uma outra coisa, muito diferente. Né? Exige uma certa preparação, uma certa elaboração, ambientes virtuais de aprendizagem, novas tecnologias, o que não me parece compatível com uma política de corte de gastos sucessivo. Não é nem sequer compatível. Né? Então, esse é o segundo comentário que eu ia fazer. E aí, já puxando para um outro ponto nosso, que eu queria chamar a sua atenção e ouvir um pouco você, Frânio, bom, hoje nós temos esse cenário. Eu brinco com as pessoas, eu digo assim, as pessoas falam, Pablo, você é apocalíptico. Eu digo, não, porque no Apocalipse o Cristo volta. Nós vivemos só o reino do capeta. Não tem a volta do Cristo. Né? Nós vivemos o reino do capeta somente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, dentro do que temos hoje, você poderia destacar, no que diz respeito à universidade brasileira, alguns marcos temporais, alguns momentos que você considera importantes nessa evolução histórica. Você mencionou no começo da sua fala influências que a universidade sofreu. Você poderia detalhar isso um pouco para a gente? Poderia. Eu só queria, se me permitir, Claro. nesse seu comentário, quando você diz da educação à distância, eu acho o seguinte, um bom curso de educação à distância, eu tenho a impressão que, em termos materiais, monetários, isso é até mais caro que um curso presencial. Né? Se você tiver que bolar todo o sistema, toda a pedagogia, a educação das pessoas, tal. É que muitas vezes se faz educação à distância aqui no Brasil com monitores, né, com pessoas contratadas provisoriamente, enfim, são gambiarras, né? E horários. Eu imagino que a educação à distância bem feita seria algo de 24 horas. Nas grandes cidades, as pessoas sempre trabalharam em ritmos completamente malucos. Né? Há muitos anos, aproximadamente uns 20 anos, a universidade, 94, 95, 96, a Argentina acho que é o país na América Latina cujo sistema de educação superior pública é o mais inclusivo. Né? Trabalhei muito com Mário Azevedo lá, não é? Escrevi muito. Agora nós estamos publicando um artigo com o João Ferreira, o João dos Reis, perdão, e o Everton, o pessoal de São Carlos, lá no Pensamento Universitário.
que é uma das principais revistas. Então, eles fizeram uma pesquisa e, quando chega em Buenos Aires, a coisa se destoa completamente, a ponto de eles dizerem: nós temos o quê? Trabalhadores que estudam ou estudantes que trabalham, não é? Ou seja, o ritmo de trabalho das pessoas já era muito complicado. Então, muitos estudantes conseguiam se manter porque não pagavam arancel, não pagavam, então, mensalidades na universidade pública, que eram gratuitas, né? E trabalhavam sexta, sábados e domingo, entregando pizzas em restaurantes, Sim, atividades assim. Uhum. Né? Então, ou então, gente que trabalhava todo dia e que horas teria acesso ao sistema de ensino à distância? Às vezes às 3, 4 da manhã, de madrugada. Né? Então, eu acho que um bom sistema de educação à distância ele tem que ser como né? Como um hospital, uma drogaria, tal, funcionar 24 horas, né? Tem sempre alguém que possa. Né? Então, esse sistema, se for bem planejado, bem feito, bem trabalhado, tudo isso, ele é mais caro até, pode ser até mais caro, não se vai economizar nada, né? Verdade. É uma forma, então, apenas para registrar que muitas vezes a pessoa associa isso a uma grande economia. Faça economia porque geralmente não são bons programas, né? São reduzidos, tem limitações muito claras. Com relação a... Opa! Desculpa que está tocando. Não, está tudo bem, está tranquilo. Sem problema nenhum. Eu tentei desligar, mas não consegui. Não, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Desculpa. Bom, tem uma edição. Aí vocês, com relação à vossa pergunta, eu acho o seguinte: nós temos alguns marcos na Universidade Brasileira. Eu acho que um dos marcos fundamentais, né, foi aqui em São Paulo a criação da Universidade de São Paulo. Né? Foi em 1934, quando nós trabalhamos isso muitas vezes com os alunos, tal. Não é porque eu estou aqui em São Paulo, não é essa a questão. A questão é a seguinte: existiam universidades antes da USP, existiam, já está mais que provado que nós tivemos universidades antes. Mas a forma como foi feita, como foi bolada a universidade, qual era a maneira? Era uma forma mais ou menos a seguinte: o Brasil, as elites paulistanas, as elites paulistas, para ser mais fiel ao pensamento, não é? Diziam o seguinte: olha, São Paulo era o motor da nação, motor econômico da nação, o vetor principal. Nós conseguimos ser dominantes em termos econômicos, mas essa dominância econômica não se reflete na política. E isso começa a ficar claro durante todos os anos 20, durante os anos 30, 32. Né? E o que São Paulo faz? Júlio Mesquita Filho, entre outras pessoas, né, da elite paulistana, diz o seguinte: bom, nós temos que bolar uma universidade, porque o modelo, não é, até então, de dominação baseado no ensino superior, baseado no modelo do bacharel em direito, do engenheiro e do médico, isso já entrou em colapso. Então, nós precisamos trazer um quarto elemento. Não é? O Luc Besson fala o quinto elemento. Um quarto elemento. Qual é o elemento? Seriam as novas ciências sociais que estavam surgindo. Não é? Seria a fissura que as pessoas experimentam, por exemplo, com Durkheim, né? Que começa a fazer análises, né? Enquetes, começa a mostrar que, por exemplo, com o suicídio que ele faz no final do século XIX, né? Que quem se mata não é só louco, não é? As pessoas se matam por honra, por depressão, por perdas reais ou imaginárias, tal. Então, as ciências sociais começam a ser implantadas. Então, qual era a ideia? A ideia não era tão nobre. A ideia desse grupo era fazer com que uma universidade, nos novos modelos, baseado numa parte central com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fizesse um alejamento das elites. Né? Então, essas elites tornassem mais alejadas e, portanto, um pouco mais, digamos assim, poderiam exercer melhor a sua função de dominação.
Era essa, do meu ponto de vista, de maneira bem crua, o que aconteceu. Mas isso foi um marco muito interessante, porque o que o governo acabou fazendo? Acabou trazendo o modelo francês para cá, grande parte do modelo francês. Não é? Ou seja, o modelo inteiro da faculdade. Então, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras seria a célula máter de uma universidade e tudo gravitaria em torno dela. Bom, não precisa dizer que isso não deu muito certo, né? Não foi isso que aconteceu, mas gerou um efeito demonstração muito interessante. Em 1935 se criou a Universidade do Distrito Federal, né, que acabou, por brigas internas, acabou se encerrando em 37 ou 38. Eu precisaria ter minhas notas, mas ainda nos anos 30 se encerrou. Aqui na USP, isso aí não ocorreu. Por quê? Olha, eu trago uma contribuição da área de cinema, do maior crítico que nós tivemos, talvez o Paulo Emílio Salles Gomes, que, quando analisa o cinema brasileiro, dizia: nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. Nós estamos, desde o começo, baseados no reflexo do estrangeiro, em grande medida. Então, a USP teve essa vantagem, vamos botar entre aspas, de trazer várias pessoas de fora que implementaram as coisas por aqui, sem muita briga no início. E depois as pessoas foram se acoplando. Talvez um dos maiores geneticistas brasileiros tenha sido o Dreyfus, né? como o do Affaire Dreyfus, né? Que era professor de biologia. Quando ele é convidado, ele disse que não se sentia à vontade. Então, o governo do estado pagou-lhe um curso de 1 ano para ele ficar nos Estados Unidos, para ele estudar, para voltar, dizer: bom, agora eu tenho condições de entender o que os professores estão vindo falar. Então, veja, eu não estou enaltecendo isso, eu quero dizer o seguinte, que eu acho que fica bem claro. Esse modelo foi interessante porque, a partir disso aí, não é, nós quebramos um pouco o modelo napoleônico inicial. Qual é esse modelo napoleônico vigente na França? Que eram escolas isoladas que até hoje existem. Né? Por que chamamos napoleônico? Por vem de Napoleão Bonaparte. Napoleão não confiava nas universidades. Né? Ele não confiava nas universidades, que ele quis haver as ordens. Né? Então, o que ele faz? Ele cria escolas isoladas. Então, a Escola Nacional de Formação de Professores, Escola Nacional de Medicina, né? Escola Nacional de Pontes e Caminhos, de construção de estradas, Escola Nacional das Minas. Então, eram instituições isoladas em que havia alguma pesquisa, mas, fundamentalmente, era o ensino rigoroso, o ensino da elite da nação. A Escola Normal Superior, né? Que vai formar os professores de toda a nação, né? Então, eu acho que isso acabou sendo, no caso brasileiro, eles pegam um pouco esse modelo napoleônico, pegam um pouco o modelo germânico, não é? Faz uma junção. E qual que é o modelo germânico? Algo próximo do que nós temos hoje, né? De ensino, pesquisa, extensão, modelo humboldtiano, se vocês quiserem. Né? Então, acho que isso foi um marco muito interessante na universidade. Isso foi um deles. O outro marco, quer queiram, quer não, para o bem ou para o mal, foi a reforma universitária, né? Que adapta as instituições brasileiras, adapta o modelo vigente em grande parte nos Estados Unidos da América, né? O sistema departamental, o sistema de crédito, a semestralidade, né? A concentração, um currículo mais ágil, né? Uma certa composição entre eles, né? Isso foi uma outra conquista muito grande, eu acho, apesar de se implantar dos militares. Então, veja, militar sempre é sinônimo de reacionarismo e atraso. Às vezes, no Brasil, em geral, sim, mas também, contrariamente a alguns outros países, os militares, de alguma forma, preocupados com a integração nacional, uma série de aspectos da segurança nacional, acabam investindo maciçamente em várias coisas, né? Desde o radar amazônico, desde a integração nacional, e mexe no ensino, por um lado, que complicou em termos da democracia, por outro, não é? Tornou-se essa estrutura um pouco mais porosa. Não é? Acabou com a cátedra. Então, nós fizemos uma reforma de Córdoba, de alguma forma, muitos anos depois, 50 anos depois, nós fizemos uma reforma de Córdoba, de alguma maneira. Né? Então, acho que, bem ou mal, é esse sistema que nós temos até hoje vigente, com algumas alterações, né? Que é o sistema do fim da cátedra, em que apenas o maioral podia dar aula, a cátedra vitalícia, né? Não é mais. Né?
Então, algumas pessoas dizem, mas em algumas faculdades, como a medicina, tal, pode ser, ainda tem resquícios. Mas, por exemplo, eu trabalhei 30 e tantos anos na Faculdade de Educação. Eu cheguei ao ponto máximo na carreira. Então, a minha carga horária era rigorosamente igual a de um rapaz que acabou de entrar e ele dava o mesmo número de horas que eu dava, né? Eu só daria uma carga reduzida se eu, porventura, fosse algum cargo administrativo que me absorvesse mais tempo, né? Mas, caso contrário, eu dava minhas 8 horas de aula. Então, ao lado da minha sala de aula, podia estar um rapaz que tinha acabado de entrar na universidade com titulação mínima, né? Então, houve alguma transparência nisso, né? E eu classificaria um terceiro momento mais pela ausência de elementos do que mais pela ausência de virtudes do que pela coisa, que é o seguinte, esse sistema que talvez, num roteiro que a gente mais ou menos tinha conversado, um sistema de dado talvez pela LDB, né? Pelo menos elencado pela LDB no final de 96, de uma, vamos chamar assim, de uma autonomia avaliada, não é? Então, a universidade, eu não diria que... O Gramsci fala isso um pouco, né? O velho não terminou e o novo não chegou, né? Então, a gente fica num momento em que o novo paga tributo ao velho, né? E, ao mesmo tempo, o velho está presente aqui e ali. Então, ele dizia na concepção dialética da história, o passado é um conjunto vivo e morto, né? Constantemente as coisas reacendem. Sim. Então, a partir dos últimos mais ou menos 20 anos, um quarto de tempo, se acentua cada vez mais essa autonomia universitária, autonomia de gestão financeira, autonomia de cátedra, tudo isso, liberdade de cátedra, isso se acentua com uma avaliação. E que isso se caracteriza de uma forma que eu acho que talvez o modelo mais acabado dessa autonomia avaliada esteja sendo o que a USP está implementando hoje. Eu, um pouquinho antes de me aposentar, tive que fazer um plano, mas, por sorte, eu não fui atingido por esse plano, mas os meus colegas que estão na ativa estão sendo atingidos e vão ser, e a gente não sabe as consequências disso. Então, cada professor tem que fazer um plano trienal, o quadrienal, acho que é quinquenal, o quinquênio. Então, nesse quinquênio, nesse quadriênio, não me lembro bem, porque estava uma briga entre como deveria ser. Mas se diz o seguinte, você tem que prever todas as suas atividades, até então nós sempre fizemos isso, né, nos relatórios trienais. Você tem que prever todas as suas atividades e tudo isso é pontuado, e tem um sistema de pontuação. E se você não fizer esse sistema de pontuação, você pode perder a sua dedicação. Ou seja, as pessoas são efetivas no cargo, no posto, mas não no regime de trabalho. Então, o que significa isso? Significa que eu estou recebendo dedicação exclusiva por 40 horas, mas se eu não produzir o que se espera que eu produza, um modelo que é feito pela reitoria, combinado com o modelo que é feito pela unidade que eu estou, combinado com o que é feito pelo departamento que eu estou, se eu fizer uma produção inferior a isso, um sistema de pontuação inferior a isso, eu posso perder minha dedicação exclusiva e das minhas 40 horas com o regime integral que eu estou ganhando, suponhamos 100, eu posso ganhar 20 ou 22, ou seja, eu posso ter um regime simples de dedicação. E eu acho que isso... existe uma grande probabilidade de esse regime ser aplicado em termos de restrições orçamentárias, né? Em termos de cada vez mais nós estarmos enfrentando isso. Então, claro que eu não sou ingênuo, eu diria, às vezes eu interajo muito com o pessoal jovem, né? Nossa atividade, participo de bancas e tal. Então, eu constato que hoje os jovens que estão realizando, tentando fazer os seus concursos de ingresso, disputando esses postos de trabalho, em geral, eles são melhores, mais bem preparados do que eu era há 40 anos atrás, mais ou menos, quando eu ingressei, né? Só que eles não têm nenhuma vivência de sala de aula, nenhuma vivência social mais ampla. Eles, com 30 anos, mais ou menos, já são doutores e pós-doutores, né? Então, tecnicamente, eles são bem preparados. Eu arriscaria dizer que a maioria é melhor bem preparado até, em grande medida, em várias áreas que a gente tem contato. Mas, ao mesmo tempo,
não é? Eles nunca deram aula, nunca saíram muito, sempre fizeram pesquisa. O que se espera? Bom, se espera que a pessoa faça pesquisa, mas se espera isso de um professor que só tenha feito pesquisa? Talvez não, né? Talvez esse professor tenha que ter uma vivência um pouquinho maior, né? Em outros domínios. Então, não existe vantagens absolutas. Tem vantagens e, né, sistema de pesos e contrapesos. Né? Então, eu acho que se eu pudesse caracterizar a Universidade Brasileira, recuperando, eu diria, a criação de uma universidade nos moldes da USP, não é? Em que havia em que o campus universitário, de alguma maneira, dá o tom, o campus não, mas as universidades, né, por áreas de conhecimento. O segundo momento, a reforma universitária, da maneira como ela tentou criar, claro, com todos os limites do campus, da repressão e tal. E, num terceiro momento, acho que esses momentos marcantes que nós estamos observando de uns 20 anos para cá, mais ou menos, que seria essa autonomia mais ou menos avaliada. Não é? Em 1996 ou 98, eu coordenei uma mesa, sim, muito feliz, que daí saiu artigos, saiu livrinhos, tal, composta por um amigo querido que faleceu da Argentina, o Pedro Croce, que trabalhou no sistema universitário argentino, o Luiz Antônio Cunha, que trabalhou com o sistema, com o Brasil, e um outro amigo que se aposentou recentemente, Juan Carlos Campbell Esquivel, do Chile. Né? Então, eu coordenei a mesa, escrevi bastante, foi onde eu fiz muitas pesquisas e publiquei muito sobre isso, de alguma forma. Que talvez isso ilustre um pouco o que eu esteja, de forma desajeitada, tentando dizer sobre uma outra chave. Né? Então, por que nós pegamos? Por que eu trabalho muito com o sistema brasileiro, argentino e chileno? Começar pelo terceiro caso, chileno. O Chile é um país que, depois que o Pinochet assumiu, e agora a Bachelet depois, né, tentou fazer, mas durante muito tempo ainda as leis estão sendo implementadas, o Chile ficou um país em que tudo era pago. Né? Tinha caído o ensino público. Né? Existia o ensino público, mas o ensino público não era gratuito. Né? Então, se estabelecia como se fosse um grande Enem, vamos chamar assim, né? As pessoas faziam um grande exame geral, e nesse exame geral, a partir da sua pontuação, não é? Elas escolhiam as vagas nas universidades. Então, eu, por exemplo, acertei 99% da prova, eu vou para a universidade que eu quiser. Sim. Então, essa universidade, como eu fui bem, sou excelente, ela receberia, digamos, uma modalidade de crédito bastante grande com relação a mim, porque eu sou muito bom e fui para lá. E aí ia até essa prova de pontuação acadêmica, eles pegavam algo como 140 mil alunos. Não é? E fazia uma classificação que ia até não sei que número. Então, quem eram os últimos classificados só podiam ir em universidades piores, em que, sei lá, a universidade recebia por aluno R$3, ou seja, quase nada, porque não ia bem. Então, no Chile, tudo era pago. No sistema argentino, era exatamente diferente. Né? Chegou um momento que até ainda hoje é vigente, mais ou menos, quase 80% do sistema argentino universitário é gratuito, né? E 20% só são universidades pagas. Só que as grandes universidades estabelecem alguns sistemas de filtro. Né? Por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, que é a maior, não é? Que tinha mais ou menos 200 mil alunos, quase o triplo de alunos da USP, o que ela fazia? Ela fazia um curso, agora fugiu a sigla, mas um curso de... como se fosse um curso básico, né? Em que eram 5 ou 6 matérias, e os alunos tinham que, em 3 anos, ser aprovado nessas 5 matérias. Se ele fosse aprovado, de acordo com as notas, aí ele escolheria a carreira que ele iria. Né? Mas às vezes um aluno vai mal, e vai mal, ele queria fazer medicina, acaba fazendo letras, tal. Então, as críticas eram que mais ou menos 50% só dos alunos conseguiam o que queriam. A gente daí falava, mas numa Universidade de São Paulo, por exemplo, 3 ou 4% só conseguem entrar, porque o sistema é muito pior. Né? Sim, então, então, tinha isso. E no Brasil, que nós tínhamos as duas coisas. Né? Nós tínhamos exatamente o oposto da Argentina. Mais ou menos 3/4 eram públicos, 3/4 eram privados e 1/4 era público. Né? Então, isso foi
o Luiz Antônio Cunha que cunhou esse termo, que eu acho bem feliz, né? O público-privado, dois pontos, uma fronteira em movimento. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? E por que é esse movimento? O que caracteriza esse movimento que até então não existia? E isso fica claríssimo na pós-graduação, né? Na graduação ainda temos percalço, que é a avaliação, né? Sem avaliação, então, com os vários testes, né, que eram antigamente, não é? O provão, depois a sucessão, né, o que a gente vai ter das avaliações, as várias modalidades. Era isso que definia o padrão de qualidade, com todas as críticas, e isso que a escola dizia: fomos bem no provão, matricule-se aqui, fomos bem não é? nesses vários testes. Então, isso acabou sendo, hoje, eu acho que existe essa autonomia avaliada, não é? Bastante dura. Sim. Desculpa, fechou aqui. Bastante dura, mas que não é... Ixi, desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui. Não, bom, para mim está normal. Você está me vendo? Sim, vendo e ouvindo. Eu não estou vendo, mas não tem importância. Então, entrou aqui o Norton entrou e como se eu... consegui. Bom, então, entrou o Norton, que eu não renovei o Norton. Então, é mais ou menos isso que a gente está enfrentando, né, Pablo? Uhum. Essa autonomia avaliada, que cada vez mais tudo que se faz tem que ser colocado no seu lápis, tem que ser medido, tem que ser o que leva ao desencorajamento de uma série de atividades. Sim, né? Então, às vezes, alguém pergunta: você não quer escrever um artigo para tal lugar? A primeira coisa que a pessoa pergunta: mas qual é o qualis da revista? Né? Ninguém... sei lá, é B3. Não, mas eu não posso, a pessoa inventa desculpa. Então, tudo hoje que nós fazemos é isso. Né? E na pós-graduação, como sabem, né, isso é muito claro. Né? A CAPES, a Agência Maior de Regulação, ela faz enquanto, por exemplo, o CNPq, ele avalia, não é, o pesquisador em geral, né, o currículo do pesquisador, avalia a performance, o que a pessoa produziu e tal. A CAPES geralmente avalia o programa, não é? A somatória do que os alunos fizeram, do que os professores e o corpo discente e docente fez, e a partir disso, de um sistema extremamente complexo, não é? Escalona os cursos de mestrado e doutorado, não é? Em graus que vão de 1 a 7, né? E a partir disso o recurso é distribuído e as pessoas são beneficiadas ou penalizadas, né? Então, acho que seriam esses 3 grandes momentos, né? A USP, a reforma universitária e essa criação da partir da LDB e da decorrência disso, dessa chamada autonomia avaliada que nós estamos enfrentando, os 3 grandes parâmetros. Em termos de arcabouço bem geral, a maior sutileza, a maior complexidade do que isso, talvez. Né? Sim. É muito importante a gente pensar, né? E acho que você traz isso com muita clareza, traz isso muito bem explicado. O conceito de autonomia por si, para lembrar o velho Bourdieu, né, ele possui uma geometria variável. Né? Claro. E no caso do Brasil, falar em autonomia numa sociedade que tem o autoritarismo como norma, e que a democracia é a exceção, né? Nós vivemos alguns momentos de democracia. Se for olhar a história, desde o início da República, é autoritarismo a maior parte do tempo. Essa é uma autonomia muito restrita. E cada vez mais, me parece, que é uma autonomia condicionada a métricas. Claro, está mais preocupado em medir do que em avaliar. Possivelmente, uma produção, e aí a gente estava falando ainda há pouco dos produtos, né? Há muito costume de se produzir livros em coletâneas. E há livros maravilhosos. Mas, como eles valem pouco, a tendência é que as pessoas deixem de fazê-lo. Claro, né? claro. E isso impacta muito negativamente no que a universidade pode oferecer, por exemplo. Né? Por exemplo. Então, assim, eu concordo com você nesse sentido, e eu vejo mais. Eu vejo que
mais adiante, com o que se está adotando com um governo que claramente, eu não sei dizer se ele oscila entre a incompreensão e o ódio ou se simplesmente ele não quer a universidade, né? Às vezes eu fico na dúvida se é um governo que não faz as coisas e manifesta um certo mal-estar com as universidades por não compreender o que significam, ou se faz por uma política absolutamente contrária. Não sei. Eu preciso de um tempo para pensar, até porque o governo é muito contraditório também, não é? Eu preciso de um tempo para entender isso. O que eu sei é que, pelo que me parece, os próximos anos serão extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Não só do ponto de vista financeiro, a regulação, as mudanças na carreira, os impactos sobre a carreira docente são muito, muito difíceis. E, para piorar, tem aí uma situação de excepcionalidade que vem sendo usada como argumento político, por exemplo, para substituir a educação à distância por ensino remoto e colocar como norma. Eu vou dar um exemplo só. Falando da UF, nós temos aí um contingente muito grande de alunos das classes C e D. Muitos desses não possuem acesso à internet ou possuem acesso precário. E não vou entrar no mérito da questão, mas a Pró-Reitoria de Graduação e o Conselho de Ensino e Pesquisa, sem ouvir o Conselho Universitário, já determinaram que o semestre 2021 será por ensino remoto, começando em setembro. Porém, nós temos muitos estudantes que sequer têm acesso à internet. Como isso funciona? Como isso funciona, né? Acaba por não funcionar. São decisões de gabinete, muitas vezes, sim, né, que sim. Não leva em consideração as condições objetivas mesmo do alunado, dos professores. Professor Afrânio, eu gostaria muito da gente poder ficar ainda algumas horas aqui, eu tenho certeza que eu estou vendo que já só tem uma hora, já nem... Exatamente. Isso significa que a conversa é boa. A conversa ruim é aquela que a gente torce para terminar. Mas, na verdade, é o contrário. Muito pelo contrário. Eu queria dizer, em nome das pessoas que estão aqui no canal, te agradecer muito pela presença. Se você aceitar, em outros momentos, vamos convidá-lo de novo para tratar de outros temas. Com prazer. Né? E acredito que vai ser muito bacana. Então, a mensagem final que eu deixo para o pessoal do canal, antes de passar para as suas considerações finais, é que as pessoas não se esqueçam do seguinte: curtam, compartilhem, toquem no sininho para receber as atualizações. E quem quiser conhecer melhor o trabalho do professor Afrânio, vai lá na descrição do vídeo que vai poder ver uma apresentação e o link para o currículo do professor. Tá certo? Professor Afrânio, e agora que nós estamos aí em casa, com o máximo prazer, a gente poderá conversar com quem quiser entrar em contato conosco. Perfeitamente. Eu agradeço aí a oportunidade de conversar, essa conversa aqui bastante informal, porque quando a gente vê o tempo já passou, né? Não é bom, foi muito boa, e eu acho que eu peço desculpas, é que eu não tenho muita familiaridade ainda. Nada, tá ótimo. Então, eu estou com o telefone aqui, que eu estou com mãe hospitalizada, então tá tudo meio assim, que tem esses percalços de estar na casa. Mas eu acho que não é motivo para desanimar, né? Justamente esses motivos, nesses momentos é que a gente tem que ser um pouquinho mais forte, né? Sim. E uma hora acho que isso acaba, né? Sim. Se volta ao normal, o que é o normal a gente não sabe. Me preocupa uma coisa que eu vi ontem, eu estava vendo o jornal, né, os jornais televisivos. Hoje eu não tive tempo de ler o jornal, mas ontem me preocupou bastante que o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, né, que é terrível, o Boris Johnson já fez uma provisão orçamentária de alguns milhões de libras, né, para enfrentar o Covid-19 do ano 2021. Né? Então, isso é preocupante. Ao mesmo tempo, nós estamos testando uma vacina vinda da China e outra vacina da Índia. Tal. Então, é o caminho. Né? Talvez, o que a gente lamenta é que, se nós tivéssemos tido algumas medidas um pouco mais consequentes,
Sim. Dos 80 mil podiam ter morrido metade, um terço. Não é? Sim, são vidas que não têm retorno. Né? A economia ainda tem retorno, mas a vida não tem. Né? Não, então, como dizia o Bioy Casares, companheiro do Borges, né? Quem está vivo sempre desaparece. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, nós temos que nos cuidar. Verdade. E é isso. Né? E acho que vamos, talvez daqui a alguns anos, a gente vai dizer, puxa vida, uma vacina resolveu tudo isso, como quando apareceu o antibiótico, quando Oswaldo Cruz lutava pela imunização. Né? Então, são coisas meio complicadas, mas que agora nós estamos naquele momento em que a água do chuveiro está fria e demora alguns segundos para esquentar. Tomara que seja um pouco tempo. Né? Obrigado pela oportunidade e estou à disposição para voltar e estou acompanhando com atenção aí as outras entrevistas do canal. Parabéns, Pablo, a equipe. Obrigado. Aí, eu sei que é um trabalho desinteressado, um trabalho... Não é? O Pablo não está rico. Não. Na verdade, não recebe nem cachês, nem patrocínio. Não. E a conta de luz ainda fica mais cara. Fica mais cara. Obrigado, Pablo. Nada. Um prazer conversar contigo. Até a próxima, Fran. Pessoal, se mantenham ligados e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.